Queridos, este momento é o momento da palavra do Senhor. Nós estamos chegando ao fim do ano, chegando ao fim do nosso tema anual. Jesus, o incomparável. Nesse mês de dezembro, nós trabalhamos a temática de Jesus, o nome de poder. O mês inteiro, e hoje o tema é o poder da vida sobre a morte. Eu queria pensar com vocês um pouquinho, nós vamos recapitular a mensagem proferida pelo pastor Atílio a semana passada, mas eu queria começar pensando com você sobre este símbolo de poder. Se você coloca no Google símbolo de poder, aparecem alguns símbolos, este é um. E é um dos que eu gosto, que representa o poder. Por quê? Porque esse é um simples botão, né? Do liga e desliga. E eu queria pensar neste poder em relação à igreja. O que se liga na igreja e o que desliga na igreja? Quem liga e quem desliga? Até onde eu aperto esse botão? Naquilo que faço como igreja. Você é a igreja do Senhor. Tem um ditado popular que diz que querer é poder. Será que é? O que você quer, você pode fazer? Até onde fazemos o que queremos? E o que faço e o que posso fazer, eu faço para Ele como igreja? Seja feita a tua vontade, em tudo que faço, em tudo que posso fazer. Só Deus tem poder para ligar e desligar. Ele tem poder da vida e tem poder sobre desligar a vida. Em 1 Samuel diz que é Deus quem dá a vida e é Deus quem a tira. Ele que liga, Ele que desliga. É Ele quem faz descer a sepultura, é Ele que tem poder para fazer subir dela. Por isso eu quero continuar pensando sobre o poder de Jesus, o multiforme poder do Senhor Jesus. Por isso eu peço aos irmãos, você que está em casa, você que está aqui, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. E nós vamos ler dos versos 1 até o 12. Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Vou ler na NVI, que também está aí na sua tela. Você pode acompanhar também. Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando.
quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queria pensar com vocês o multiforme poder de Jesus. Semana passada, o pastor Atílio falou sobre este multiforme poder do Senhor Jesus, e ele apresentou que o poder de Jesus atrai. E é isso mesmo. O poder de Jesus é como se nós fôssemos de ferro e Jesus fosse um imã. E quando chegamos perto, ele nos atrai. Nos atrai. Quanto mais perto, mais atraído pelo poder de Jesus. Também vimos, semana passada, sobre o poder da palavra de Jesus. O poder da palavra de Jesus. A palavra de Jesus tem poder. Vimos também sobre o poder do Senhor Jesus motiva. Não importa o que você está passando, o que você vive, como vive, mas o poder do Senhor Jesus nos motiva. Você pode sair daqui tão motivado. E pelo poder de Jesus, coisas acontecem. E você sai motivado, não desanimado. O poder de Jesus tem essa característica. O poder de Jesus também na sua onisciência. Ele é todo ciência, ele conhece a sua vida. Conhece o que você está pensando. Antes de sair palavra da sua boca, ele já sabe o que você vai falar. Sabe o que você está pensando exatamente agora. O poder de Jesus na sua onisciência. E o poder de Jesus em perdoar. E foi encerrado a semana passada o poder de Jesus que transforma. Muda para mim, por favor, Juninho, a tela aí que não está mudando aqui. Ó. Isso. Poder de Jesus que transforma. Para você que faz parte da minha casa de oração, a semana passada encerrou essa temática em Jesus, poder de Jesus que transforma. Então hoje, a partir de agora, nós queremos pensar em uma outra temática. O poder do Senhor Jesus na diversidade da igreja. Dá mais um clique aí. Versículo 3. Olha aí na sua Bíblia, o poder de Jesus na diversidade da igreja. E eu queria pensar com vocês, nesse versículo 3, na diversidade, o poder de Jesus na diversidade da igreja. Pensa comigo, queridos. O texto diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. De manhã eu perguntei para a igreja, quantos homens tem neste texto, irmãos? Agora disseram 5, né? De manhã os irmãos disseram só 4. E eu disse que paralítico também é um homem. Há uma diversidade de 4 pessoas diferentes com o mesmo propósito. Jesus trabalha com a nossa diversidade. Nós somos diferentes um do outro. Se você olhar para o seu lado, você vai ver uma pessoa diferente de você.
Se você olhar para trás de você, você vai ver uma pessoa diferente de você. Mas é nessas diferenças que Jesus trabalha e o seu poder está nisso também. Eu disse pela manhã que eu participei de um congresso há muitos anos atrás. E eu nunca mais me esqueci que um pregador fez uma encenação com algumas pessoas usando esse texto. E os 4 homens que carregavam, ele começou a chamar um por um. E ele chamou primeiro um flamenguista, um homem com a camisa do Flamengo, e esse homem entra em cena, sendo o primeiro dos 4, ele entra falando o carioquês dele, dizendo que naquele dia ele iria, o que um carioca faz na sua cultura, aos domingos? Vai para a praia, vai para a praia. E foi legal a encenação daquele primeiro homem. Depois ele chama o segundo homem. Era um homem com a camisa do Atlético Mineiro. Subia no palco com a camisa do Atlético, falando o mineirês dele, comendo um bolinho de queijo. E foi muito bacana, porque mostrou nos 4 cantos do Brasil as diferenças culturais que temos. Foi muito interessante, porque depois veio o terceiro homem com a camisa do Grêmio, um gaúcho, dizendo que naquele dia ia ter um churrasco na casa dele, a cena muito bacana. E depois veio o 4º homem, que era um baiano, falando também o baianês, muito engraçado. E aí, este baiano, comendo um acarajé, se juntou com todos os outros 3, e aí eles, em vez de fazer o que eles iriam fazer, eles foram pegar o paralítico. Deixaram as coisas e pensaram num só propósito, e foram pegar o paralítico. E o paralítico era de onde, irmãos? De manhã os irmãos falaram unânimes. Era de São Paulo, era um corintiano. E aí disseram que é porque ele estava mal das pernas. Essa piadinha muito sem graça, mas não mudou muito, né? Depois de todos esses anos, continua a mesma coisa, né? E aí foi muito interessante, porque são 4 homens. Nos 4 cantos do mundo, o poder de Jesus se manifesta na diversidade das pessoas. Nos 4 cantos do Brasil, o poder de Jesus se manifesta na diversidade da igreja em vários lugares. A igreja carioca, a igreja mineira, a igreja baiana, a igreja do gaúcha. Jesus está manifestando o seu poder na diversidade. Em São Paulo, na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, há uma diversidade, e a igreja de Jesus e o poder de Jesus se manifesta nas diferentes pessoas da igreja. Nos 4 cantos de Guaianazes, os 4 lados de Guaianazes, é possível essa igreja, com todas as suas diferenças, as diversidades que há nessa igreja, o poder de Jesus se manifestar nessa igreja, através dessa igreja, para abençoar os 4 cantos de Guaianazes. Você crê nisso? É possível, irmão. Jesus usa uma igreja de diferentes para um único propósito. Existem diferenças dentro da sua casa. Existem diferenças até mesmo entre as crianças. Até mesmo entre as crianças. Existem diferenças físicas. Existem diferenças culturais, diferenças de pensamentos, diferenças de atitudes. E nesse texto você vê claramente uma diferença física. Aqui nessa igreja nós temos alguns que têm algumas diferenças físicas. Hoje de manhã tinha um cadeirante aqui. Hoje de manhã estava tendo um trabalho de um irmão falando o que estava acontecendo no culto para um casal de cegos. Está ali o Cosme que estava fazendo esse trabalho que nós iniciamos. Que ele só ouvia, ele não via. E foi engraçado que depois a irmã Gina disse para o Cosme: eu não sabia que o pastor Rony gesticulava tanto assim, porque ela nunca viu. Então, ela não sabe que eu mexo para lá e para cá, que eu pareço um serelepe no púlpito aqui, e foi até engraçado.
Ao mesmo tempo, tinha pessoas aqui neste canto falando para pessoas que não ouvem, fazendo os gestos. Há diferenças físicas. Nesse texto, nós vimos claramente isso. Eu disse pela manhã que eu cheguei nessa igreja, eu era um diferente no meio dos iguais. Todo mundo sabia cantar, todo mundo prestava atenção na palavra, todo mundo entendia essa lógica de igreja. Mas quando eu cheguei na igreja, eu era esquisitão, me vestia esquisito, eu falava esquisito, eu vim do mundo, eu estava com aquele jeitão do mundo, tinha um comportamento muitas vezes equivocado, estava chegando na igreja. Mas foi legal que as diferentes pessoas me acolheram. Eu era naquele momento um paralítico, que precisava ser levado até Jesus. E se hoje vos falo, é porque pessoas me levaram até Jesus. Me ensinaram a palavra, pegaram na minha mão, cuidaram da minha vida. Louvado seja Deus pela igreja, e o poder de Jesus se manifesta através da igreja, nas diferentes pessoas que chegam aqui. O multiforme poder de Jesus está em deixar as diferenças menores de lado e começar a olhar quem precisa ser carregado, meu irmão. O propósito é maior que as diferenças. Quem precisa ser levado a Jesus, você sabe? Eu estou nessa missão de saber quem precisa ser levado a Jesus. E você? Não somos iguais, mas somos chamados igualmente para fazer a diferença para quem precisa. E nisto está o poder de Jesus. Eu queria pensar com vocês nessa igreja de diferentes, porque ela é proposta do nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, desde o início, chamou uma igreja de diferentes. Eu queria pensar com vocês os primeiros que Jesus chamou. Jesus chama 12 para começar essa igreja dele. Jesus começa chamando 2 homens. Começa chamando Simão, Pedro e André. 2 irmãos de sangue, da mesma casa. Mas 2 pessoas antagônicas. 2 pessoas que são uma diferente da outra. Eu até perguntei de manhã, você que tem filhos, tem 2 filhos, você tem 2 filhos antagônicos? Você tem um irmão antagônico? Os meus filhos são diferentes um do outro. É impressionante. Já começa que um é homem e outra é mulher. Já é diferente. O jeito, um monte de situações. Jesus chama 2 homens, já começa chamando os 12 discípulos, ele já começa, os primeiros que ele chama são 2 irmãos, um diferente do outro. O primeiro é Simão Pedro, que quem conhece o Pedrão, sabe que ele é impulsivo. Ele é impulsivo. É aquela pessoa que faz as coisas e depois pensa no que faz. É aquele que, sabe aquele que fala depois, fala, puxa, falei besteira, mas já falou. Ele pensa depois, ele é impulsivo. Na igreja de Jesus tem gente assim. Eu não sei, talvez aqui na rede social tem gente que é impulsiva, que faz, depois pensa, que é movido pelo impulso. Você é assim? Amém? Que alguns estão se reconhecendo. A igreja de Jesus é assim, mas também tem o que é diferente do impulsivo, que é o André. O André, que foi chamado por Jesus, ele é racional. Ele pensa, depois ele faz. Tem gente que é assim, que é racional. Ele faz contas. Esse André, quando ele estava no episódio ali dos pães e peixes, ele está fazendo conta. Não dá, 5 pães e 2 peixes, não, todo esse povo, não, ele faz conta, não dá. Porque ele é racional. Na igreja de Jesus, onde o poder de Jesus se manifesta nessa diversidade, tem gente assim, que é o oposto de Pedro, que é racional. Talvez seja o seu caso. Você é o homem ou a mulher das contas, da matemática. Na sua casa você fala, é você que faz as contas e que vê que entrada
menos saída é igual ao saldo, que sempre é negativo. E não dá. Aí é você que faz essas contas. Não dá nem para pensar, porque você não tem tempo nem para ter fé. Porque se você pensa tanto, você não tem fé. Não dá para ter. O racional, ele pensa só. Mas também nos chamados de Jesus, Jesus chama o Tiago, filho de Zebedeu. Eu coloquei aqui que ele é impaciente. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 54, esse Tiago chega para Jesus e diz assim: Senhor, o senhor quer que eu oro para que o Senhor mande fogo do céu para matar os samaritanos? Tem gente na igreja assim, você acredita? Que não tem paciência com ninguém. Ele não tem paciência, se não for do agrado dele, se for alguém que pisa no calo, se for alguém que incomoda, como no caso aqui os samaritanos que são inimigos, ele não tem paciência. Se ele pudesse, Senhor, manda fogo nesse povo. Derruba ele, Senhor. É mais ou menos como Tiago, filho de Zebedeu. Olha essa diversidade na igreja de Jesus. São os discípulos chamados de Jesus, os primeiros. Tem o João. O João, está aqui o João, tem o João na minha frente. João, você sabe o que um feijão disse para o outro feijão? Você é feijão. Essa é boa, hein, gente? Essa foi excelente. Ele é um feijão, feijão. Mas o João da Bíblia, esquece essa piada, irmãos. O João da Bíblia, ele é conhecido como um dos 3 mais íntimos de Jesus. E ele é conhecido como o amado. O amado. Os teólogos dizem que Jesus amava mais João. Mas eu queria pensar uma outra ótica. Pensar assim, será que esse João não era aquela pessoa que é facinho de amar? Por isso que ele é amado. Tem gente na igreja de Jesus que é facinho de amar. Que é doce. Que é bonzinho. Que é servo. Que não discute, que é fácil de amar. Mas também tem o oposto do João, que é o feijão mesmo. Que ele é dificinho de amar. Como tem gente na igreja que é dificinho de amar, que não se relaciona, que não conversa, que é bravo, que é, como foi dito aqui, mal-humorado, acorda reclamando, está na igreja o tempo todo. Tem gente assim, é mais difícil de amar. Mas seja o João amado, ou seja o dificinho de amar, Jesus chama pessoas assim, para fazer parte da sua igreja. Jesus chama o Filipe. O Filipe, eu coloquei aqui que ele é o sensível. Naquela cena da carruagem do eunuco, ele ouve o Espírito Santo falando com ele para correr até a carruagem. Tem algumas pessoas na igreja que têm mais sensibilidade espiritual. Sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Que está antenado. Que tem sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. Que já está ouvindo o Espírito falar agora, com essas diferenças. Tem pessoas que são como Natanael. Natanael é o desconfiado. Lá em João, capítulo 1, versículo 46, é ele que diz aquela célebre frase: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É ele que diz essa frase de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fazendo menção a Jesus, vê se pode. Ele é desconfiado. Tem gente na igreja de Jesus que é assim, que é desconfiado. Ele olha para as pessoas e mede as pessoas, é desconfiado com a igreja, desconfiado com o pastor, desconfiado com a liderança, desconfiado com o ministério. Gente assim, desconfiada. Também nós temos o Mateus. O Mateus, eu coloquei que ele é o ambicioso. Mateus, ele é cobrador de impostos. Ele cobra impostos e esse ofício, esse trabalho, ele tem que passar num concurso público. Ele é funcionário público de Roma para cobrar impostos dos judeus.
mas ele mesmo é um judeu. Então os irmãos dele ficam bravos com ele. Lá no episódio do The Chosen, o pai dele tem uma raiva dele. Tem uma raiva dele, porque ele é como se fosse um traidor. Mas eu coloco que ele é ambicioso. Tem irmãos aqui na igreja que são como Mateus. Querem passar num concurso público, ser um funcionário de alto padrão, como Mateus era, ganhar um bom dinheiro, e ele vive para isso. Está aqui dentro da igreja. Ele tem ambições da terra as melhores possíveis, e isso não é errado. O que eu vejo que às vezes é errado é a pessoa só pensa na terra, vive pelos planos da terra, quer ganhar só dinheiro, quer ter uma empresa, quer ficar rico, e só pensa nisso, e a vida dele é só isso. Às vezes até fere os irmãos. Tem uns que se comprometem com coisas da igreja e depois sempre diz que o trabalho atrapalhou. Mateus era assim, Mateus era ambicioso, ele não queria nem saber dos seus irmãos judeus, ele estava querendo saber o que ele vai ganhar de Roma, qual é o seu salário e qual é a sua qual é o seu ofício, e socialmente ele tinha um valor enorme por ser cobrador de impostos, diante de Roma, claro. Temos também, na igreja de Jesus, o Tomé. O Tomé, todo mundo já sabe, né? Que Tomé é sem fé, Tomé é incrédulo. Tomé, ele quer ver para crer. Tomé quer tocar para ter certeza. Tem gente assim na igreja de Jesus. E mesmo assim, Jesus, conhecendo as personalidades, as diferenças, ele escolhe pessoas assim para fazer parte da sua igreja. Não somos iguais, isso é bem claro. Na igreja de Jesus, Jesus chama o Tiago, que é filho de Alfeu, que é conhecido como o menor. São 2 Tiagos, o maior e esse é conhecido como o menor. Os estudiosos dizem, por que ele é menor? Porque ele é tímido. Ele não aparece muito. Eu disse pela manhã que tinha um irmão aqui chamado Anderson. Sua esposa, Regina, depois que ele faleceu na pandemia, me liga. Pastor, eu gostaria que o senhor viesse em casa buscar os livros. O Anderson tinha muitos livros. E aí ela passou uma lista de livros, ela queria doar. Eu falei, irmã, vende esses livros. Parte dos livros dele, inclusive, está na minha biblioteca, porque eram livros de teologia maravilhosos. Eu, como pastor, não tinha aqueles livros. Muitos livros de teologia. Era um irmão que nunca eu vi ele aqui em cima desse púlpito. Mas se você fosse na escola bíblica, ele estaria lá. Vários cursos de teologia que essa igreja ministrou, muitos ele estava lá. Mas ele era tímido, não era tão conhecido, mas era alguém como Tiago, que amava Jesus, que queria conhecer mais de Jesus, que queria conhecer mais da Bíblia. Há irmãos assim, que não são tão conhecidos, que estão sentados nesses bancos que estão na rede social, que não aparecem muito, não são como os aparecidos aqui, do louvor, da pregação, não aparecem muito, mas são pessoas que têm uma intimidade com o Senhor, que buscam intimamente conhecer mais o Senhor, como Tiago. Tem também o Simão, conhecido como o Zelote, um dos discípulos de Jesus. Ele fazia parte de um partido, ele era membro do partido político dos Zelotes. Na igreja de Jesus tem alguns que são partidários. Os irmãos nas eleições ficam se degladiando, mas tem pessoas que gostam de discutir assuntos da política, da polis, da cidade, do estado, do país. São pessoas que estão dentro e Jesus não se importa com isso. Jesus chama o Zelote, o Simão, o político. Jesus chama também o Judas Tadeu,
que dizem que ele era devoto, ele era aquela pessoa que também faz uma devocional todo dia. Porque tem irmãos que são bem conhecidos na igreja, mas não tem tanta devoção assim. É possível. É possível ministrar, mas não ter tanta devoção assim. Porque tem pessoas que, quando acordam de manhã, respiram e antes de pegar a escova de dente, a pasta de dente, ele pega a Bíblia. Eu conheço gente assim. E não é um dia. São 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. A vida dessa pessoa é, em primeiro lugar, ler a palavra de Deus, ter o seu momento de devoção. Diz que Tadeu era um homem devoto, aquele homem bíblico. Na igreja de Jesus tem gente assim. Na igreja de Jesus também tem o Judas Iscariotes, que você o conhece como traidor. Eu não coloquei ele como traidor, eu coloquei ele como perdido. Sabe por quê? Quem algum dia nunca traiu Jesus? Nunca negou Jesus? Nunca falhou com Jesus? Talvez os 11 deveriam procurar o Iscariotes quando ele estava naquele momento, antes de se enforcar, e dizer para ele: vai até o mestre, vai até ele, porque ele é poderoso para te perdoar, ele é fiel e justo, se você confessar o seu pecado. Tem pessoas que estão faltando nesses bancos, que estão perdidos, esperando na diversidade dos diferentes, cada um pegar de um lado, para trazê-lo de volta à presença de Jesus. E nisso está o poder de Jesus. Se você pegar em Atos capítulo 3, 2 discípulos diferentes, Pedro e João, o impossível e o amado, com o mesmo propósito, passam por um homem, um mendigo e aleijado. Diferença social, um mendigo, diferença física, um aleijado. Pode olhar lá em Atos 3, eles estão passando, eles pedem esmola, os dois com o mesmo propósito, ministram a palavra de Deus. O poder de Jesus é manifesto e aquele homem levanta da sua condição física por causa da igreja. E o poder de Jesus estava sobre aqueles homens da igreja. E aquela condição foi mudada. Quando estamos vivendo como igreja no mesmo propósito, a manifestação do poder de Deus acontece sobre a vida das pessoas. Você crê nisso, irmão? Sim, de verdade, você crê nisso? Eu queria pensar com vocês nessas diferenças, eu queria pensar sobre este nome, brand, que está em inglês, que significa marca. O que é brand? Brand é usado na linguagem comercial, na linguagem do empreendedorismo. Como eu tenho uma empresa, eu sempre gosto dessas coisas. O brand diz que é uma forma de gerir as estratégias de marca de uma determinada empresa. Segundo os especialistas, é o processo de criar um nome, um símbolo, um distintivo que identifica e diferencia um produto de outro produto. Brand é esse gerenciamento da imagem, da marca. Mas alguém disse, e eu acho que com muita propriedade, que todas as pessoas também têm uma marca. Nós temos uma marca, nós temos uma imagem criada e uma imagem que está sendo praticada e vivida hoje. Todos nós temos uma marca. Quando olham para vocês, o que vem em você? Pensa um pouquinho. Nessas personalidades, características. Quem que você é conhecido? Você é conhecido como João amado? Facinho de amar?
Vou dar um exemplo de prestação de serviço. Eu tenho uma empresa de obras, eu tenho 10 pedreiros. Se eu tivesse que colocar eles, tivesse uma obra só, e tivesse que escolher entre os 10, na minha cabeça eu já tenho um. É ele. Se eu tiver a oportunidade de escolher, é ele. É esse pedreiro. Aí você fala assim, por que deve ser bom esse cara? Ele deve saber pôr a mão na massa. Não é só isso. O Brand vai falar exatamente isso, porque esse pedreiro que eu já escolhi na minha mente, esse pedreiro, ele é educado. Peguei algumas características aqui dele. Não é só o serviço dele. Ele é educado, ele é respeitoso. Se ele estiver trabalhando na minha casa, com a minha filha e minha esposa lá, e eu não estiver, eu não tenho preocupação. Ele é respeitoso. Ele é comprometido com o horário. Ele tem um preço justo. Ele é trabalhador. Ele sabe executar muito bem o seu serviço. Ele é rápido. Ele é limpo. Ele é eficiente na economia dos materiais. Ele tem um conjunto de qualidades. Ele não é só aquele que sabe fazer o serviço dele, mas ele tem um monte de outras coisas. Nós temos uma marca a carregar, meu irmão. Você é um cristão, você tem uma marca a carregar. Não adianta você fazer algumas coisas que você faz, às vezes como igreja. Você que é líder, você que é diácono, você que canta no louvor, você que prega, você não é só fazer isso com maestria. Mas tem um conjunto de coisas. A Bíblia vai dizer, se você fizer até entregar o seu corpo, mas você não tiver amor. A marca de um cristão começa pelo amor. E pelo amor de Deus na pessoa. O brand é esse gerenciamento da imagem. Como é que está a sua imagem? Eu também tenho um colocador de piso. O camarada, ele é excelente. Ele fez cursos em várias empresas. Ele é colocador de showroom das fábricas. O cara sabe fazer o serviço. O cara é bom. Eu chamo ele para trabalhar. Toda vez eu passo raiva. O camarada chega no mínimo 11 horas da manhã. No mínimo. Ele é bom. Sabe fazer. Eu nunca tive problema técnico com ele. Mas eu tive vários problemas. Algumas semanas atrás, fez um serviço, eu discuti com ele. Porque o cliente chegou 8 horas da manhã, num feriado, e ele chegou 11 horas da manhã. E o cliente ficou esperando. Ele foi lá, fez o serviço perfeito. Mas é um conjunto de coisas. Está entendendo isso, irmão? É um conjunto de coisas. Não é só fazer uma coisa bem feita. Somos chamados para fazer com excelência. Mas há uma complexidade que envolve uma marca, uma imagem. Nós somos cristãos, não somos iguais a todo mundo. Não somos iguais a todo mundo. No brand, diz que existe um propósito na marca. Um propósito nada mais é do que sua razão de existir. Por que sua marca precisa existir? Uma pergunta. Por que ela foi criada? O que estava na cabeça de seus fundadores? O que eles queriam transformar no mercado quando criaram a sua empresa? O brand pensa nessas coisas. Eu mudei as perguntas para pensar na marca, na imagem, se a imagodeia, a imagem de Deus que você leva. Eu faço a mesma pergunta pensando como igreja. Um propósito nada mais é do que sua razão de existir. Ou seja, presta atenção aqui, olha para mim aqui, irmão. Você tem um propósito de existir. Você está aqui porque você tem um propósito. Você queira acreditar nisso ou não. Você não está aqui à toa. Você tem um propósito. Por que você precisa existir? Por quê? Por que você foi criado? Por que você foi criada? Por quê? O que estava na cabeça dos seus fundadores, dos seus criadores por criar você? Você sabe isso? Você conhece isso? Você conhece essa resposta? O que eles queriam com você para transformar o mundo em que você vive?
E Ele quer isso. Ele quer te usar para transformar o mundo. Ele quer que você seja um dos que pegam na maca e levam pessoas até Ele. A igreja foi criada para isso. Existem diferenças que são diferenças que não nos atrapalham, mas existem diferenças menores que precisam da igreja para a transformação do mundo, como sal e luz do mundo que somos. Se você pensar, o multiforme poder de Jesus não está vinculado com a multidão. Se você olhar no versículo 4, a multidão estava atrapalhando Jesus, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Nós somos chamados não para ser a multidão. O poder de Jesus é diferente de multidão. Nós que temos essa mania, muitas vezes na igreja, que achamos que quantidade é sinônimo de força, que quantidade é sinônimo de poder. Mas não é. Não é. Eu penso que às vezes pode ser até o contrário. Porque neste caso, desse texto que estamos meditando nessa noite, a multidão era um empecilho. O que aconteceu com a multidão? O texto diz que a casa estava cheia, uma multidão lá ouvindo a palavra de Jesus. Como aqui, uma multidão ouvindo a palavra de Jesus. Mas talvez só alguns vão manifestar a fé para responder à palavra de Jesus. Nesse caso, só 5. No meio da multidão, só 5 demonstraram uma fé que aconteceu coisas diferentes na vida deles. Onde você está com a multidão? A multidão, essa quantidade excessiva de pessoas, às vezes ela atrapalha a manifestação do poder de Jesus. Você vê claramente isso em algumas situações. Você vê na mulher do fluxo de sangue que sofria 12 anos com seu problema. Tem uma multidão lá, encostando em Jesus, pegando em Jesus, mas foi só ela. Só uma pessoa que pegou com fé no manto de Jesus. Você vê na multiplicação dos pães e os peixes, a maioria comeu, muito bem, participaram do milagre, a multidão comeu, ficou saciada, mas a maioria que comeram passou o efeito da alimentação e já nem se lembravam mais do milagre. Pode ver mais para frente. É possível isso acontecer hoje aqui, meu irmão. Multidão fica indo no embalo da quantidade, mas o que falta muitas vezes é qualidade, de essência, de profundidade no coração para a intimidade com Jesus. A multidão não gera aquilo que faz parte do poder de Jesus, que é ouvir e ouvir verdadeiramente a palavra de Jesus, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e essa fé verdadeiramente, quando se ouve, no meio da multidão, aqueles poucos que ouvem, isso gera uma genuína fé, quando você ouve, e isso gera uma nova vida. Por isso que o multiforme poder do Senhor Jesus não está vinculado com a multidão. O poder de Jesus está vinculado com a fé. Com a fé. De você estar ouvindo agora atentamente e entendendo que Ele é poderoso. E no meio dessa multidão, Ele está falando no seu coração de alguma maneira. Porque Ele conhece você, conhece as nossas diferenças. Conhece cada um que está aqui. Todas as pessoas que deram um passo de fé na direção de Jesus puderam experimentar o multiforme poder de Jesus, as múltiplas faces do poder de Jesus. E isso é realmente incrível. É incrível, querido. Eu preciso desse poder de Jesus, você precisa do poder de Jesus, você precisa de uma maneira, eu preciso de outra maneira. E o poder de Jesus, se nós formos na direção dele, ele nos atende.
Não fique correndo como a multidão, mas impressione a Deus. Impressione Jesus. Esses homens, pela fé, eles impressionaram Jesus. Os comentaristas relatam que essa narrativa, quando está escrito vendo a fé, imagine os homens pela fé, a multidão atrapalhando, eles fazem aquele malabarismo para descer, arrancar as telhas e descer. Dá trabalho às vezes ter fé. Por isso que muitas vezes vão com a multidão as pessoas. Porque é mais fácil, a multidão te empurra e você... Ter fé não é fácil, irmãos. Viver pela fé não é fácil. Mas estes homens impressionaram Jesus. Dizem que foi uma ousadia desses diferentes homens de fazer algo diferente nesta igreja de fé. Dizem que quando uma igreja inteira... E é possível acontecer isso. Alguns poucos casos aconteceram isso. Imagine todos nós com o mesmo propósito, com a mesma pegada de fé. Estivéssemos vivendo a palavra de Deus juntos. Dizem que quando isso acontece, um número grande, uma quantidade de pessoas grande aconteceram já. E acontece aquilo que na teologia chama-se de avivamento. Acontece um mover do poder de Deus sobrenatural. Mas muitas vezes na multidão está ouvindo a palavra, mas está disperso, não está antenado naquilo que Deus está falando, não está nem com o mesmo propósito. Que bom seria se todos fôssemos um, com o mesmo propósito. Que bom seria se nós tivéssemos um revezamento dos 4. Porque tem hora que deve ter cansado para os 4. Chegou um momento que teve que subir a escada, talvez para levar o paralítico até o telhado. Se tivesse 8, o serviço já seria dividido 50% para cada um. E se tivesse uma multidão de irmãos ajudando, se a multidão tivesse se ligado que precisasse abrir alas e espaço para aqueles diferentes com diferenças físicas entrasse mais fácil. Por isso que nós precisamos ver se estamos vivendo essa unidade de fé. Também, muitas vezes, quando nós pensamos em poder, nós imaginamos que é apenas milagre físico. O poder de Jesus não está apenas no milagre físico. Eu sei que pode ser que você precise, você necessite de algo sobrenatural na sua vida. Pode ser que seja uma necessidade física, pode ser que seja uma necessidade financeira, pode ser que seja um milagre que só Deus para fazer na sua vida. E você está procurando isso e você precisa disso. Mas o propósito do poder de Jesus não está relacionado apenas em fazer um milagre físico na sua vida. Não está apenas para fazer um milagre natural, e nós vemos claramente nesse paralítico. Imagine você tem um problema físico, problema material, um problema da terra. Você já tem esse problema há alguns anos. E você sabe que tem alguém que tem poder para resolver esse seu problema. E esse alguém se achega a você. Ele te conhece, sabe que você precisa de um problema aqui da terra, mas ele se achega em você, hoje, frente a frente com você, e olha nos seus olhos e diz: você está perdoado. Aí você olha para essa pessoa, o que você pensa? O quê? Eu estou perdoado? Eu tenho contas para pagar, eu tenho que ir um milagre das contas. Talvez você pensaria isso. Eu tenho minha saúde, eu estou precisando de um milagre na minha saúde, na minha família. Mas essa pessoa que é poderosa para fazer isso, ela diz: você está perdoado. Está perdoado por Deus. O que você pensaria? Talvez você ficaria sem entender o que está acontecendo. Mas foi mais ou menos isso que Jesus fez.
eles fazem aquele malabarismo todo. E Jesus olha para ele e diz: os seus pecados estão perdoados. O paralítico queria sim a cura, queria muito a cura. Ele queria esse milagre na sua vida. Mas talvez nós não sabemos como é que funciona esse contexto aqui. Os judeus criam que todas as doenças, todas as enfermidades e aflições eram resultados direto do pecado na vida da pessoa. Aquele homem que estava deitado ali, ele não estava só deitado sem poder andar, mas as pessoas, a religião da época, olhavam para ele. Existia uma questão cultural: você está assim porque você pecou, filho. Você está assim porque você fez alguma coisa, viu? Já viu pessoas que ainda pensam assim? Você está aí, você está nessa paralisia, você está na maca, porque você pecou. Aquela cultura era um resultado direto de que aquela pessoa tinha pecado muito e estava ali. E é possível que até o próprio paralítico, quando você vive numa cultura assim, até o próprio paralítico, talvez ele estava achando isso. Porque nós somos pecadores. Às vezes sobrevêm coisas em nós, e sobre nós, e nós falamos assim: puxa, será que eu fiz alguma coisa? Nessa cultura isso era muito pior. Quando Jesus diz para ele: os seus pecados estão perdoados, eu fico pensando que ele deve ter recebido aquele perdão com uma alegria imensa. Porque ele precisava, antes de ser curado fisicamente, ele precisava ser curado dentro do seu coração e da sua alma. Como muitos aqui precisam. Como todos nós precisamos. Primeiramente nós precisamos do perdão dos pecados. Nós precisamos da solução dos nossos problemas físicos? Precisamos. Mas nós precisamos ser curados primeiramente. Porque você é curado fisicamente aqui, aí você sai na rua, você pode ser atropelado ali. Você pode pegar um vírus acolá, sofrer um acidente. Daqui a pouco você precisa de uma cirurgia, então você vai ficar correndo atrás de milagres o tempo todo. Mas quando você é perdoado pelos seus pecados, quando você é uma pessoa livre, você pode ser livre na condição física que você tiver. Você pode ser livre na condição social que você tiver. E isso é maravilhoso, isso é o poder de Jesus multiforme, manifestado na vida da igreja. Para de ficar correndo atrás só de milagres. O poder do Senhor Jesus tem um propósito definido. O versículo 5 vai dizer assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O poder de Jesus tem propósito definido, que é a salvação. Uma pessoa perdoada dos seus pecados pelo próprio Deus, ele está livre, absolvido de qualquer situação. Ele tem a vida eterna, ele tem o perdão eterno. Jesus perdoou os pecados desse homem. Alguma coisa Jesus viu naquele homem, que ele estava entendendo, que aquele homem estava querendo mudar de vida, que aquele homem estava arrependido, que aquele homem dependia e precisava de Jesus. E aí Jesus diz para ele, em outras palavras: estou te absolvendo de todas as tuas injustiças. A sentença de culpa, agora você é absolvido. Foi proferido pelo próprio Deus, pelo poder da palavra de Jesus. O paralítico agora, ele não está mais angustiado pelas aflições interiores. Ele nem está mais preocupado com a sua condição física. E como você sabe disso? Porque Jesus perdoou os seus pecados. Mesmo vivendo nessa cultura, achando que aquele homem era um homem desprezível, que seu sofrimento era por causa dos seus pecados,
Jesus olha para ele e diz: homem, homem. Talvez Jesus está dizendo nessa noite: homem, mulher, seus pecados estão perdoados. Deixe o seu tormento interior, pare de se preocupar com as coisas físicas, porque eu sou poderoso para te perdoar de todo pecado. O pecado paralisa as pessoas. O pecado denigre a marca, denigre a imagem de Deus em você. Traz escuridão, traz morte. E você precisa sair nessa noite daqui com seus pecados perdoados. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você carece de Jesus, que você é escravo do seu coração enganoso. Que você precisa também ser carregado. Você só pode carregar alguém se você for perdoado dos seus pecados. Porque aí você vai ver a diferença dos outros, as necessidades dos outros. O mais importante é reconhecer que nós carecemos do perdão. Esse perdão poderoso de Jesus. Dizer que não quer mais, chega. Dizer para Jesus: eu quero ser livre. Eu quero ficar uma nova imagem. Eu quero ter uma nova marca. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você pensasse. Jesus é poderoso para mudar a sua imagem. Quando olham para você, o que dizem que você é? Quem dizem? O que dizem de você? Que marca você apresenta na sua casa? Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? O que vem de você? Onde você trabalha? Que tipo de cristão que você é? Você é como todo mundo que diz que é cristão e está ouvindo a palavra de Jesus? Ou você é aquele que está pegando na maca para levar o paralítico até Jesus? Nós somos chamados para ser a diferença no meio dos diferentes. Jesus te chama, meu querido. Você que está em casa, Jesus te chama. Jesus chamou 12 discípulos. Jesus chamou o impaciente. Jesus chamou o impossível, o político, o tímido. E Jesus continua chamando para ser a diferença no meio dos diferentes. Há muitos paralíticos. Tem alguns que estão esperando você pegar de um lado e você também pegar do outro. 4, você também. Jesus está te chamando para pegar do outro lado da maca. Jesus está nos chamando para levar pessoas que precisam até Ele, para que o poder de Jesus, multiforme poder do Senhor Jesus, se manifeste na vida das pessoas. E eu queria convidar você a ser a resposta dessa mensagem, para que o poder de Jesus se manifeste a começar em você, dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, conte comigo. A minha marca não é muito bem vista hoje, mas eu quero que o Senhor remodele, dê uma nova visão de quem eu sou. E o poder de Jesus é suficiente para fazer isso na sua vida. Se você quer se colocar nas mãos do Senhor Jesus, para que o poder de Jesus se manifeste em você como igreja, em todos os lugares, se coloque em pé que eu quero orar pela sua vida. A palavra de Deus não volta vazia. De alguma maneira, se Jesus falou com você, se a palavra de Deus falou com você, se coloque em pé em resposta a essa palavra. O que vem de você pode ser melhorado. Tem empresas que estavam falidas. E o brand, eles pensaram, a marca não está sendo bem vista.
fizeram um regerenciamento, mudando alguma coisa ali, uma coisa colar e outras coisas, e a marca tomou um novo rumo. E de falida se tornou uma grande potência mundial. Assim também pode ser na vida das pessoas. Como cristão, talvez você está sendo falido, um cristão falido. Olham para você e não vem nada, não acontece nada, você está na multidão ouvindo a palavra, e não muda nada. Mas uma posição sua hoje, Jesus quer mudar a história da sua vida cristã, da sua imagem como cristão, em todos os lugares que você for. Tome uma posição. Ele está te chamando, meu querido e minha querida. Meu Pai. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Somos tão diferentes, Pai. Temos tantas coisas diferentes. Algumas são muito boas de uns, outras são um pouco equivocadas em outros. Nós temos esses altos e baixos, Senhor. Falhamos muitas vezes, Pai. E mesmo assim o Senhor insiste em nos chamar. Oh Deus, isso é o teu poder de amor sobre nossas vidas. O Senhor insiste mesmo como somos e para ser a tua igreja. E hoje o chamado é para melhorarmos, Pai. Queremos ser como aquele pedreiro, aquele que na minha mente já veio com um comportamento de conjunto de qualidades. Nós queremos ser cristãos assim, Pai. Queremos melhorar naquilo que precisamos, Pai. Todos nós que estamos em pé aqui, que estamos colocados diante do Senhor, aqueles que estão em casa, que querem melhorar o teu poder manifesto na diversidade, nas diferenças de necessidades que temos. Olha para as necessidades e muda a nossa marca, Pai, a nossa imagem de cristão. Na nossa casa, Pai. Queremos ser pais melhores, mães melhores, maridos e esposas melhores, Pai. Personalidades que são esquisitas em nós, ajuda-nos a ter domínio próprio, Pai. O Pedro aprendeu uma lição. De Simão se tornou o grande Pedro que está nas Escrituras, Pai. Que assim seja nas nossas vidas também, Pai. Nos dá mais desejo de buscar mais na Tua palavra e ser limpo, ser moldado por ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá a condição de poder ser instrumento do Senhor para pegar no lado da maca. Mostra, Pai, os paralíticos que precisamos levar à Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Manifesta o Teu poder em nós para fazer a Tua vontade. Muito obrigado pela manifestação do Teu poder e resposta da Tua igreja em Tua palavra. Todos esses que estão respondendo a Tua palavra em pé, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada um as suas vidas, suas famílias. E que eles possam, e o Senhor conhece a vida de cada um, ser excelentes naquilo que fazem, para o Senhor e para o próximo. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém. Vamos ficar todos em pé, dá um abraço no seu irmão que está atrás, que está à frente, que está do lado. Deseja a ele uma boa semana. Você que está em casa, dá um abraço nos seus familiares. Que vocês tenham uma excelente semana debaixo do multiforme poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Excelente semana a todos. Deus abençoe e vão na paz.